Milagres. Todo mundo quer receber muitos milagres. Todo mundo quer ter uma vida cheia de bênçãos. Todo mundo quer que aconteçam muitas coisas que vêm de Deus na sua vida. Mas a pergunta é a seguinte: o que a gente está fazendo para isso? Porque tem uma questão popular que é como se a gente não quisesse fazer nada. Tá? Que milagre é um milagre. O milagre ele acontece sozinho, ele vem sozinho. Mas será? Será mesmo? Sabe? Algumas pessoas têm a vida toda cheia de milagre, um milagre atrás do outro, muita sorte, que a gente chama de sorte. E outras já parece que é uma coisa atrás da outra, uma confusão atrás da outra, não tem sorte com nada. E o que será que diferencia uma pessoa da outra? Será que a gente está fazendo a nossa parte para que os milagres aconteçam? Será que a gente está com a vida mais limpa possível, com a vida mais tranquila? Sabe? A gente está andando no caminho de Deus. Claro, a gente não vai ser perfeito, lógico, ninguém é perfeito. A gente sempre vai ter falhas, a gente sempre vai ter algumas coisas. Mas a gente está o mais perto possível do que a gente pode. A gente está ao menos tentando. Porque os milagres, as bênçãos, eu posso dizer assim, elas não acontecem no meio da confusão. Por mais que as pessoas pensem que o milagre não precisa de nada, ele não precisa que a gente faça a nossa parte, que ele simplesmente acontece. Sim, a gente precisa. Claro, a gente vê bênçãos acontecendo na vida de algumas pessoas e que a gente diz assim, mas fulano não faz nada para te ajudar. Mas fulano nem merece. Mas olha quanta coisa acontece boa e o fulano até maldoso até ruim é. Sim, eu sei, algumas pessoas parecem não merecer naquele momento. Mas tudo tem uma matemática. E uma hora essa conta chega. Às vezes até o que parece bênção não é. Parece uma coisa boa. Pode ter lá na frente um preço muito alto cobrado. E às vezes o que parece ruim, aquilo que parece, meu Deus, mas deu tudo errado, é o que abre uma porta enorme lá na frente. Então a gente não consegue ter uma noção total de que, foi bom, não foi bom, é ruim. A gente não tem, essa é a verdade, tá? Instantaneamente, no momento, não. Isso é só a longo prazo. Por exemplo, me aconteceu muita coisa ruim esse ano, mas no final eu só cresci. A vida de fulano pareceu maravilhosa, mas no final ele tem uma tristeza terrível por dentro, ou nunca teve uma satisfação. Então a gente só consegue ter noção dessa matemática no final da vida, no final do ano. A gente pode fazer essa reflexão, sabe? Como é que foi meu último mês? Como é que foi meu último ano? Para saber se a tua matemática tá dando para frente ou para trás. Não te desesperar pelas pequenas coisas que acontecem. Meu Deus, o mundo vai acabar. Não, a gente tem que parar e pensar, mas o mês inteiro fechou bem ou fechou mal? Esse fechou mal. Mas o ano passado fechou bem ou fechou... fechou bem. Não, então é só um mês. Então tá tranquilo. A gente tem que ter uma matemática completa para isso. Mas eu garanto que ele só vai fechar no maior. Ele só vai fechar no positivo se a gente também fizer a nossa parte. Às vezes a vida da pessoa parece, tá sempre fechando no positivo, tá uma maravilha. Mas se tu estiver realmente lá dentro, no final dessa matemática aí, ela teve um ano bom, 2 anos bons, mas se ela não fez nada pra se purificar, pra se integrar com Deus, pra ser uma pessoa boa pro mundo. Qual que é a matemática disso? O que me garante ser bom ou ser ruim? Porque ser bom ou ser ruim é uma coisa relativa também, né? O que é bom pra mim pode não ser pra vocês, o que é bom pra vocês pode não ser bom pra mim, e assim por diante. E aí o ser ruim às vezes a defesa é necessário. Então isso é relativo. Então a pergunta seria, de que forma estão contribuindo com o mundo ou com o universo? Às vezes, eu precisei ser uma pessoa muito maldosa em tal aspecto, mas por quê? Porque eu precisei, senão outra pessoa ia perder mais. Criação de filhos, né? Criação de filhos e exemplos. Às vezes a gente precisa ser ruim, a gente precisa ser maldoso. Para quê? Para que no futuro a matemática vá bater. Para que no futuro aprenda-se a ter responsabilidade. Para que no futuro se entenda limites. E até com a gente mesmo, a gente precisa fazer um sacrifício. Lá vou eu falar da comida de novo.
Tem que deixar de comer um doce, deixar de comer uma coisa gostosa. Parece ruim, sim, parece ruim. Mas no futuro, a gente vai olhar, a matemática vai bater. Agora, se a gente pensar, não, só o bom, só o bom, só o legal. É cobrado mais tarde. E sim, é cobrado, tá, gente? É cobrado em questão de dinheiro, de finanças, é cobrado em questão de felicidade, de saúde, tudo. É cobrado, sim. Aí a gente pergunta, tá, na minha vida não tá acontecendo nada, não acontece nenhum milagre, não acontece nada de bom. Mas e tu tá fazendo o quê para que essas coisas aconteçam? Ou tu tá sabendo ver, porque também não adianta, a pessoa tá cheia de coisa boa e não sabe reconhecer, tá? A pessoa tá com uma saúde maravilhosa, a pessoa tá com as contas em dia, mas ela tá reclamando porque ela queria ser mais bonita, ela queria ser a mais bonita do mundo, ou então porque ela não tá podendo comprar o melhor carro importado, mas as contas estão em dia. Sabe, às vezes a gente tem que enxergar também o que está acontecendo com nós. Não é querer pouco, não é, mas eu queria mais, eu não quero pouco. Não é querer pouco. Tem que querer mais, mas um passo de cada vez. Você está olhando, isso que eu tenho tá bom, isso que eu tenho é legal, eu sou grato por isso? Ok, então vamos dar mais um passinho? Não deixar de olhar e ir lá pra frente. Essa questão dos milagres, ela abrange muita coisa, ela abrange gratidão, ela abrange a gente fazer a parte da gente com o universo. Tudo tem que estar alinhado para que os milagres passem a acontecer. Sabe? A gente conseguir enxergar o que está acontecendo, porque por que Deus vai mandar mais para nós? Se Ele já está mandando, a gente não está vendo. Ele está mandando, a gente não está nem enxergando. Quem garante que Ele vai mandar mais e a gente vai enxergar o outro mais? Né? Quem garante? Ah, eu mandei uma coisinha legal, nem viu. Tá. E se eu mandar uma gigante, ela vai ver? Não, o ser humano é ingrato, ele acostuma. Então a gente precisa estar sempre alinhado. A gente está muito habituado a pensar que a gente não precisa fazer nada. Que as coisas que vêm de Deus, que as coisas que vêm do Eterno, a gente não precisa fazer nada. Simplesmente elas acontecem, porque Deus é extremamente poderoso, Ele consegue fazer tudo, Ele é capaz de tudo. Sim, mas isso não isenta a nossa responsabilidade. Até porque se nós não tivéssemos essa responsabilidade, a gente não precisava estar aqui, né, gente? A gente já estava lá no Éden, lá, fazendo tudo certinho, tendo uma vida maravilhosa. Vamos se combinar. Será que a gente ia gostar? Vamos olhar para a alma humana, vamos olhar para nós. Será que se a gente estivesse lá na maravilha do Éden, a gente estaria dando valor? Será que teria graça? Ou será que nós íamos pensar assim, que lugar monótono? Não tem nada de emocionante. A comida tá no lugar, tudo tá no lugar, tá tudo certo, tá tudo lindo, tá tudo bonito. E daí? Eu quero emoção, eu quero emoção. A gente fala muito do pecado, a gente fala muito de ter caído do paraíso, mas a nossa alma, na verdade, a maioria não quer estar no paraíso. Ela quer o problema, porque ela foi feita para resolver o problema. E não tem nada de errado com isso, tá? Tá tudo bem, a gente foi feito para resolver o problema. A gente foi feito para ter alegria quando a gente resolve as coisas. Quando a gente consegue mais, quando a gente evolui. A nossa alegria é justamente na evolução e não na monotonia. Então, vamos fazer a nossa parte, vamos tentar deixar a vida mais regrada possível, pelas coisas certas, pelo certo, pela contribuição à comunidade, para que os milagres comecem a florescer. Porque estagnado, parado, esperando que o universo faça tudo, não vai rolar, gente. Não vai rolar, porque senão nós nem estaríamos aqui.